Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar: você vive na dependência de Deus? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Amós 6,13 diz: vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força conquistamos Carnaim. Como a gente vive num mundo que dá muito pouca importância para as coisas de Deus, é muito normal que as pessoas vivam dessa maneira, né? Elas vivam como se elas tivessem sido jogadas no mundo, né? E como se elas não tivessem um Deus todo-poderoso para contar com Ele. Mas além de ser uma grande perda viver dessa maneira, sabe quais são os grandes problemas de você achar que você conquistou tudo sozinho, por sua conta própria? Bom, o primeiro é a falta de consciência da importância de Deus. Quando você acha que você conquista tudo sozinho, obviamente você não dá importância para as coisas de Deus, você acha que você nem precisa dele e acaba vivendo na independência dele. O problema é que você sempre vai sentir um vazio muito grande porque a gente depende de Deus e a gente precisa dele para preencher esse vazio. Outra coisa também é a falta de oração, né? É a concessão para que aconteçam as coisas na nossa vida. Quando a gente não reconhece a Deus, né? A gente não reconhece a importância de Deus, a existência dele, né? Porque quando você reconhece a importância dele, está reconhecendo a existência também de Deus. Quando você não faz isso, você acaba simplesmente esquecendo de orar. Porque é como se você não precisasse orar, mas a gente precisa orar. Porque através da oração, a gente está dando como se fosse uma concessão, né? Para Deus agir naquilo. Então é muito importante que você ore, mas você só vai orar se você lembrar, se você sentir que você depende de Deus, porque você depende dele. A gente precisa orar porque quando a gente ora, a gente está agindo conjuntamente com Deus. A gente está dando uma concessão para que Ele haja na nossa vida, porque Ele entregou esse poder na nossa mão, né, que através do pecado a gente acabou entregando para o diabo e é por isso que o mundo jaz no maligno, né? Mas a gente tem que tomar, né, a posse das nossas coisas, né? E a gente tem que pedir para Deus agir. É uma concessão, né, que a gente está dando para Deus. Então a gente tem que estar sempre orando. Outra coisa que acontece quando você acaba vivendo independente de Deus, né, ou esquecendo um pouco da importância dele, né, do quão é importante você buscá-lo, né, e de quanto ele age na tua vida, é que você acaba agindo, né, como quem produz os frutos da carne, né, que na verdade não está assim na Bíblia, né, mas como o contrário disso seria a produção dos frutos do Espírito, então eu falo que são, na verdade, as coisas que a natureza humana produz, é assim que a Bíblia fala, né? Que está lá em Gálatas 5:19, que diz o seguinte, né? 19, 20 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Bom, ele termina com isso, que é algo perigosíssimo, né? Não receberão o reino de Deus. Sabe o que significa isso? Vão para o inferno. Né? Mas aqui a gente vê como é importante a gente viver na dependência de Deus. Porque os frutos do Espírito você só produz se você está vivendo na dependência dele. E se você começa a viver na independência dele, é assim que você vai agir. Ou seja, é muito de acordo com o que a gente está vendo no mundo. O mundo, né, o mundão, o pessoal que está no mundão, que está lá vivendo bem no pecado, está produzindo exatamente essas coisas, né, que são as coisas que a nossa natureza humana produz. Se você não está buscando a Deus, é para esse caminho que você vai acabar seguindo. Sabe o que você precisa fazer para fazer exatamente o que o diabo quer na sua vida? Nada. Você naturalmente, como a nossa carne ela é pecaminosa, a nossa natureza é pecaminosa, você não precisa fazer nada. Se você não se esforçar nem um pouco, você já vai estar fazendo o que o diabo quer.
A gente precisa de esforço para viver o que Deus quer para a nossa vida, né? Quanto mais a gente for vivendo, menos esforço vai sendo aquilo na nossa vida, geralmente, né? Tem algumas coisas que vão ser difíceis sempre, mas elas vão se tornando cada vez mais fáceis, né? Mas se você não fizer nada, pode ficar tranquilo que é assim, né? Não fazendo nada que você já vai estar fazendo tudo que o diabo quer. Outra coisa também que acontece quando a gente vive independente de Deus, sabe o que é? É que na hora que a gente mais precisar dele, porque pode ter certeza vão surgir essas horas, você vai ficar desesperado. Porque você não vai estar acostumado com a dependência dele, com a existência dele, de saber do poder dele, que ele tudo pode. Você não vai estar acostumado com isso. Então, quando acontece alguma coisa que você precisa dele, você fica completamente desesperado. Tem algumas situações na minha vida que muitas pessoas olham e falam: como que você não está desesperada com isso? Como que você não está super preocupada com isso? E eu não fico preocupada porque justamente eu confio em Deus. E Ele sabe, né, o que é melhor para mim, eu sei que Ele vai estar sempre cuidando de mim e é por isso que eu não vivo desesperada, né? Tem algumas situações que as pessoas acham incrível como eu fico tranquila, mas é por causa disso, é por eu saber da existência dEle, do poder dEle e do cuidado dEle, que Ele é meu Pai e vai estar sempre cuidando de mim. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus.